eu sou Bebel Ambrosio e esse é o Pet é Quem Pode, o seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Olha, hoje eu vou direto ao assunto, porque quando o assunto é saúde dos pets, a gente tem que, assim, ó, ter aqui, aproveitar o nosso momento todo, nosso tempo de episódio, pra gente esmiuçar, tirar todas as dúvidas, porque hoje a gente vai falar sobre hipertiroidismo em felinos, em gatos. Sabe que é uma coisa que vem crescendo aí, entendeu? O gatinho, a partir de 7, 8 anos de idade, ele começa a aparecer sintomas esquisitos e tal. E quando você vai ver, tem um cistozinho, tem um nódulozinho, e o exame está todo alterado, hipertiroidismo. Vamos falar sobre isso hoje? Bom, mas antes de eu apresentar as minhas convidadas, eu vou pedir para você que chegou aqui no canal e ainda não está inscrito, olha, você para com isso, tá? Pega o seu dedinho, vai lá, se inscreve no nosso canal, já curte esse conteúdo, comenta, faz seu comentário, tira suas dúvidas, faz suas perguntas, compartilha. Porque se você conhece alguém que tem um gatinho em casa, que tá com algum probleminha aí que você desconfia, aqui você vai ter todas as respostas que você precisa. Então já passa adiante, vamos fazer uma corrente aí de conhecimento e informação. A gente também está nas redes sociais, @PetEquemPode, no Instagram e no TikTok. A gente sempre leva conteúdo de informação, conhecimento, a gente tem que conscientizar a comunidade pet. Essa é a nossa missão. Bom, para a gente começar, vou aqui apresentar as minhas convidadas. Eu estou com a Isabelle Romero, a Isa Gateira, super conhecida aí já no Instagram, influenciadora maravilhosa, dona, mamãe de muitos, 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 muitos gatos. Ela vive para os gatos. Ela, desde criança, gato é a sua maior inspiração. E ela tem, assim, uma família enorme, sabe, papo de 20 gatos em casa, sabe? E junto com criança, e é uma família multiespécie. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um gatinho especial, o Denis, que teve hipertiroidismo. Ele foi acometido por isso e ele passou por um processo ali que trouxe muitos desafios para a família. E aí a Isa vai contar isso aqui pra gente. Isa, seja bem-vinda. Muito Olá. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite novamente. É. A gente se conheceu numa live que Uma a gente fez no nosso live. Instagram, que a gente falou sobre isso, né? Maternidade, Família multiespécie, multiespécie. essa dinâmica muito louca. Muito louca. Muito bom ter você com a gente. Obrigada, A gente vai obrigada. conhecer a história de Denis. Bom, e vocês sabem que a nossa mesa só fica completa quando a gente traz aqui embasamento, entendeu? A gente traz assim, propriedade nas informações. E é por isso que a gente vai conversar hoje com uma especialista em felinos, a doutora Gabriele Martins. Ela também é uma apaixonada por gatos e ela foi ali, ó, se especializando, entendeu? Foi ali vendo os problemas, as doenças que mais acometem os gatinhos e tal. E ela tem bastante experiência nessa parte aí de hipertiroidismo. Vai dividir aqui sua história com a gente. E o mais importante, vai elucidar dúvidas. A gente vai falar sobre diagnóstico, sobre tratamento, cuidados, prevenção, dicas, tudo. Então fica ligadinho aqui, entendeu? Que a doutora Gabriele vai falar tudo que a gente precisa saber. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de participar aqui, um pouco nervosa, Relaxa. mas sei que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Até porque, olha só, gente, a Mátia, com essa caixa maravilhosa, cheia de chazinhos aqui, ó. Tem chazinho calmante, entendeu? De camomila, tem aqui erva doce, tem chazinho de hortelã, tem umas com erva misturinhas. doce aqui. Tá de erva doce, né? Tô Eu de acho que maçãzinha tá para acalmar um pouquinho aqui, Maçã. docinho. Delicioso. Aqui tem umas misturinhas deliciosas, gente. Aqui, gengibre com especiarias. Adoro. Esse aqui eu já provei. Tem esse aqui, ó. Hibisco, rosa silvestre e amora. Também já tomei. Muito gostoso. Uma variedade enorme de chazinhos aqui pra gente, ó, o nosso bate-papo ser super descontraído, fluido, mas com bastante informação. Eu também quero agradecer a parceria que a gente tem com a Memo Crematório Pet. Eles são, assim, eles fazem um trabalho humanizado. Você perdeu seu pet, tá ali vivendo aquele luto. Olha, eles fazem um acolhimento, um velório, que é uma homenagem, uma dedicatória, que você eterniza o seu pet e a despedida se torna algo, assim, marcante para sempre. Eles fazem um trabalho lindo aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês já conhecem. Conheço. Já ouviram conheço. falar? Aham. Eles são nossos parceiros aqui também do canal. Bom, e é isso, gente. Vamos começar logo a nossa história. Chega né? Já chega. E a gente vai aqui. E eu quero primeiro saber de Isa.
Vamos conhecer a história de Denis. Vamos lá. Conta Olha, Denis. Denis, né? Tenho 24 gatos, né, gente? Meu Deus. 24 gatos. Pouquinho, né? Tô aí na internet há muito tempo falando de gato, né? Quem não me acompanha, @isagateira lá no Instagram, Isagateira no YouTube. E o Denis chegou pra mim numa situação muito específica. Foi uma vizinha que uma gata invadiu a casa dela e pariu no sofá dela. 3 filhotes. Assim, né? Assim. Entrou e foi. Falou, vou parir aqui. Só que essa vizinha, ela ia passar por uma cirurgia naquela semana e ela começou a ficar desesperada, gente, como é que eu vou cuidar dessa gata e tal. E aí bateu lá em casa, né? Porque todo mundo conhece, né? A Isa ali dos gatos e tal. E aí bateu lá em casa, pô, você pode acolher a Nina aqui, porque ela tá com esses filhotes e tal. Os filhotes tinham 3 dias. E aí um desses filhotes era o Denis. E logo que eu vi a carinha desse gato, eu falei, meu Deus do Tem céu, condição, é meu. E ele teve, assim, a gente teve um match diferente de outros filhotinhos ali. Ele vinha me procurar, ele saía da mãe e dos filhotes pra subir na cama e dormir comigo. Então ele fez aquela pressão psicológica, né? Tipo, oi, mana, é você que eu escolhi. Então, as 2 irmãzinhas foram adotadas e a Nina ficou comigo. Eu fiz um combinado com a vizinha, porque ela não queria se separar da Nina, né? Porque a Nina ficava sempre ali pela casa dela, mas ela falou: olha, eu não tenho como ter lá minha casa e tal, você pode ficar com ela e a gente faz um combinado. Eu falei, beleza. E aí eu fiquei com a Nina e com o Denis. E o Denis, assim, sempre foi um gato muito saudável. Nunca ficou doente, filhote. Maravilha. E nasceu em casa, então não teve nenhuma complicação de ter sofrido maus tratos, de ter contato com a rua, nunca foi na rua. Um gato sempre muito gordinho, muito engraçado. Ele sempre foi um meme ambulante. Então ele tava sempre largado pelo meio da casa. A gente sempre encontrava ele assim com a pelanca exposta e largada gente. ali. Então sempre um gato que tirou muitas risadas da gente. Ele só ficou doente uma vez porque eu hospedei um gato em casa e aí eu tive que tirar os gatos do meu quarto durante essa semana que eu fiquei com um gato hospedado no meu quarto. E ele teve uma febre emocional. Olha. Ficou, tipo, como assim? Não posso dormir com a minha mãe. E aí, foi a única vez, assim, que ele ficou doente. E foi só uma febre. E aí, eu fiquei já desesperada, meu Deus. E depois que passou e ele nunca mais teve nada. Isso até 2023, quando ele tinha 9 anos. Uhum. E aí, ele teve um emagrecimento muito rápido. Começou a ficar... Ele sempre foi muito gordinho. Começou a emagrecer, ficou assim, pele e osso. Mas ele deixou de comer? Não. Ele comia normal e começou a emagrecer. Começou até a comer mais do que o normal. Ele, que sempre foi um gato que só comeu ração, nunca comeu comida de gente. Ele passou a revirar o lixinho da pia com o resto de comida. Então a gente encontrou, assim, a gente começou a encontrar o lixo da pia virado pra dentro da pia de manhã. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quem tá mexendo na pia? E nenhum dos nossos gatos fazia isso. E aí, até o dia que a gente pegou ele em cima da pia durante o dia, assim, ele com a cara dentro do lixo. E eu, seu vira-lata! O que você tá fazendo aí? Aí ele saiu correndo e buscando, assim, restos de comida, tentando pegar, tipo, o restinho que ficava no prato. E eu, gente, o que tá acontecendo? Nunca fez isso. Nunca fez mudou, isso, mudou não o estão comportamento. passando fome, tem comida no pote, ganhavam sachê todos os dias. Tipo, o que tá acontecendo? E aí eu fui vendo que ele foi emagrecendo. Então, como ele sempre foi gordinho, ele tinha aquela pelanca gorda, aquela pelanca de gordura, né? E aí essa pelanca foi ficando mais pele mesmo, né? Então, tipo, aquela coisa mais molenga. E eu vi que o rosto dele afinou. E aí, quando eu ia fazer carinho nele ali na bundinha, eu sentia todas as vértebrazinhas. E foi um emagrecimento muito rápido. Então, em papo de 2 semanas, ele começou com esse comportamento mais ativo, buscando comida, né, o resto de comida. Começou a implicar com outros gatos que ele não implicava, se meteu em várias brigas. Então, de madrugada, assim, eu ouvia umas gritarias e ele estava sempre no meio da briga.
E aí teve esse emagrecimento muito rápido. E aí, Isso foi um alerta pra você. e aí de eu alguma coisa corri, tava fora do lugar. levei no veterinário. E aí, o que tá tendo? Ó, emagreceu, tá comendo muito e tá louco da vida, virado no giraia, batendo em todo mundo. E sempre foi um gato pacífico, um gato que nunca teve problema com ninguém. Aí, beleza, vamos fazer um check-up. Aí fizemos o exame de sangue ali, check-up e tal. Ele tava com 9 anos, a médica, olha, vamos fazer T3, T4, que é o exame hormonal ali da tireoide, porque já é 9 anos. Então, assim, eu lembro que ela falou que as principais suspeitas era uma diabetes, pelo emagrecimento e ele tá bebendo muita água e tá comendo muito e tal. O hipertireoidismo e tinha alguma outra suspeita. Agora não. Provavelmente doença renal crônica. Isso. Porque são doenças que têm basicamente, assim, mesmos sinais e sintomas. Então, quando a gente pega um gato com emagrecimento progressivo e que está, assim, comendo loucamente, a gente descarta esses diagnósticos para poder fechar, de fato, o que pode estar acontecendo. Isso. E aí, a gente foi para ultrassonografia. Na ultra, a gente viu que o rim dele estava bem, não tinha nenhuma alteração. Também não tinha nenhuma outra questão, tipo um linfoma, alguma coisa ali aparecendo. Pâncreas também estava bom, né? Que o pâncreas tem ligação ali com a diabetes. E aí, ele, na palpação, a tireoide dele estava aumentada. Então, a gente já ligou o alerta ali, bom, deve ser tireoide. Esperamos o resultado dos exames. Quando veio o resultado do exame da tireoide, assim, tava a mais do nível máximo. E aí, a gente ficou, meu Deus. Então, é um hipertireoidismo muito, muito doido. E aí, me encaminharam para endócrino. Comecei a fazer o acompanhamento, ela passou a medicação. E aí, falou, olha, vamos fazer um teste aqui de 1 mês da medicação pra gente ver se ele responde, se esses níveis diminuem. Mas ela já tinha me falado assim, olha, ele é um gato jovem, né, com 9 anos. Ele ainda tem aí um bom tempo de vida. Para ele ficar todo esse tempo de vida usando medicação, não é uma boa ideia. Então, pode ser interessante a gente fazer a cintilografia, que foi esse exame para ver se ele seria apto ali a fazer a radiodo, né? Isso mesmo. E aí, só que é um exame muito caro. E aqui no Rio de Janeiro só faz em um lugar. Tanto a cintilografia quanto a radioterapia. É caríssimo. É bem caro mesmo. Então, assim, é uma terapia que é um pouco complicada. A gente tem que ver muito bem a situação, assim, do tutor, enfim, para a gente poder até indicar esse exame e indicar o procedimento em si, né? Assim, é muito bom. Porque em nível de estresse, assim, de animal, a gente praticamente não tem estresse, porque não tem que ficar dando remédio dia e noite, tá? Isso é um fator que estressa muito o gato, acaba estressando muito o dono, né? E a gente sabe que o gato estressado pode ter outras comorbidades. Então, é realmente bem complicado, mas a gente tem essa questão financeira que pega bastante ainda. Chato isso, E né? até pouco tempo atrás só tinha em São Paulo, né? Isso Então, mesmo. a galera ainda tinha que ir para São Paulo para fazer o tratamento. Então, tinha gente que fazia esse caminho de levar o gato para lá, só que você tem que ficar um tempo, porque o gato fica radioativo. Então, tem um período que o gato tem que ficar isolado e tal, até você voltar. Então, assim, era mais caro ainda. Agora, Nossa, e fora a logística, né? Além de ser caro, é uma logística, né? Mas aqui no Brasil, acho que só tem São Paulo e Rio. Então, se você tá fora dessas eixo metrópoles, aí é só viajando mesmo. Então, quando me falaram dessa possibilidade e tal, eu vi na época, eu não tinha grana assim na hora para fazer a cintilografia. Eu falei, cara, eu tenho que me organizar aqui financeiramente, tenho que me planejar. Falou, não, beleza, a gente vai fazer um tratamento e enquanto você vai conseguindo aí essa grana. Ele respondeu o tratamento com a medicação? Não, com a medicação não. Então aí, realmente precisava de... e isso que foi a questão. Tipo, a gente fez um mês de medicação, repetimos todos os exames e as taxas dele ainda estavam no talo. E aí... O que, diga-se de passagem, uma coisa bem comum.
tá? A gente tem que fazer vários ajustes, assim, de medicação no animal. Então, acaba também se tornando custoso, da mesma forma. Porque, assim, de mês em mês, depois aumenta para cada 3 meses, E é uma medicação enfim. manipulada, né? Hoje em dia, a gente já tem a medicação de farmácia comum mesmo. Dependendo do peso do animal, a gente consegue lançar mão da medicação humana, que acaba sendo um pouco mais barato. E hoje em dia, a gente tem também a versão veterinária. Lançou há pouquíssimo tempo. Ah, legal. Isso é bom. Entendeu? Dá mais opções. Dá mais segurança, né, na realidade, porque é feito pela indústria veterinária, tem todo um crivo ali, né? A gente sabe que realmente, assim, que os efeitos colaterais são bem controlados, tá tudo 100%, né? Medicação humana, a gente fica naquela meio, tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Tem animal que às vezes nem responde mesmo, entendeu? É bom que a medicina veterinária, ela tá avançando em vários aspectos. Amém. Então, graças a Deus, né? Porque tava precisando. Mas, Isa, vou cortar você rapidinho, que a gente vai entrar na rádio, né? Sim. Porque eu queria jogar aqui pra doutora Gabriele a questão seguinte. Na verdade, assim, vamos começar do zero. O que é o hipertiroidismo? E assim, e por que pode acometer os gatos a partir de uma certa idade? Porque geralmente não são os mais novinhos, mas é da meia-idade pra cima. Isso. Por quê? Então, o hipertiroidismo, ele é uma disfunção da glândula tireoide, tá? Que faz a produção de hormônios tireoidianos que regula todo o organismo do animal. Por que acomete, assim, mais nessa fase adulta, indo para geriátrica, senil? Porque existem alguns fatores, até ambientais, que podem influenciar nisso. Como assim? Por exemplo, um exemplo bem básico, vasilha de plástico. A maioria dessas vasilhas de plástico que a gente compra em pet shop, fica o alerta aí para quem está vendo e ouvindo a gente, elas têm BPA, que é bisfenol A. E isso, além de ter um potencial cancerígeno, também ajuda nessa disfunção da tireoide. Atrapalha toda essa parte hormonal. Por isso que você vê, às vezes, algumas vasilhas, assim, quando você compra, BPA free e tal, né? Então, particularmente, eu, nas minhas consultas, até oriento não utilizar vasilhas de plástico, porque a gente não tem essa certeza, né? A gente prefere mais, assim, alumínio, inox, porcelana. No alimentício para os humanos é tudo BPA free. Isso. E o veterinário? Mas aí quando você vai comprar ali no pet shop, você não tem essa informação ali não constando. Não tem. E silicone? Silicone é indicado, não? Tigela de silicone? Eu particularmente não gosto, porque eu acho muito poroso. E aí é ruim de limpar. Sempre vai ficar fica ali resíduo, né? Pode criar bactéria, e tudo mais, tá? Tem fatores aí imunológicos também, que podem levar ao hipertiroidismo, como uma produção exacerbada de algumas imunoglobulinas, tá? E isso pode atacar a tireoide, propriamente dita, tá? E tem uma questão alimentar, que hoje já não é tão assim... A gente não coloca tanto assim em questão. Antigamente, a gente tinha muita comida enlatada, né? Um determinado momento aí dessa era aí de produção alimentícia de pets, basicamente só tinha comida enlatada. Comida de gato, geralmente, era só Exatamente. a latinha, né? Você puxava. Exatamente. E aquilo tem altas concentrações de iodo. Então, o animal sendo exposto ao iodo, tanto o animal quanto o ser humano, né? Durante muito tempo, pode desenvolver o hipertiroidismo. Incrível. Tá? E a questão dos sintomas? Porque a Isa estava falando aqui, poxa, emagreceu rápido, tá mais agitado, Tem gente que pode até confundir isso, que achar que é uma coisa boa. Ih, que legal, olha, tá cheio de energia, tá cheio de vitalidade. Mas aí, além desses sintomas de emagrecer rápido, de ficar mais agitado, de comer mais, o que mais que pode aparecer? Que pode ser um alerta para quem tem um gatinho em casa ali e perceber que, opa, vou levar no veterinário. Sim. Os sintomas da doença, eles são bem inespecíficos, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse alerta principal ao que a Isa... Exatamente como a Isa fez. Ela já percebeu que ele estava totalmente fora do padrão comportamental dele, né? Tava super alerta, super ativo, brigão, né? E começou a comer bastante.
Então, assim, para algumas pessoas isso pode soar como uma coisa muito boa, tipo, nossa, meu Deus, o meu gato, ele tá muito diferente, ele tá muito ativo, ele tá muito alegre. Isso não é o que era antes. Nossa, doutora, eu tô muito feliz. Não. Principalmente pro gato mais velho, Exatamente. Não necessariamente isso é algo positivo, a gente tem que ficar de olho nisso. Eles podem apresentar sintomas bem inespecíficos, como esse emagrecimento progressivo, tá? O pelame dele pode ficar quebradiço, opaco, feioso, porque eles também não fazem o grooming, né? O que é o grooming? É aquela limpeza, né, que os gatinhos fazem, que eu não sei como que eles se limpam de saliva e continuam cheirosos. Isso aí é uma coisa que a ciência tem que explicar, porque eu não sei. É mágico, né? Os gatos, eles têm umas coisas que são muito únicas deles, que tornam eles especiais. Exatamente. Então, assim, eles também acabam não fazendo esse grooming, então fica com esse pelame, assim, estranho. Tem animal que pode apresentar vômito, diarreia, tá? Fica, às vezes, até um pouco depois letárgico. Enfim, são sintomas inespecíficos, porque isso cursa com diversas outras doenças. Por isso que é importante a gente ir num clínico, especialmente, óbvio que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, o clínico de felinos, né? Porque tem, apesar de ser um clínico geral, ele é da espécie, então ele tem um olhar, assim, bem holístico mesmo, ele realmente vai prestar atenção, assim, nos mínimos detalhes, fazer uma anamnese mais detalhada, que é essa conversa, assim, que a gente está tendo, entendeu? Para poder direcionar. Se eu não me engano, na clínica do cachorro é mais comum o hipotireoidismo. É mais comum hipotireoidismo associado a um hipercortisolismo. Pode estar associado ou não, né? O hipercortisolismo é o antigo hiperadrenocorticismo. É engraçado, né? Cada espécie com suas particularidades. Exato. Então, quem tem essa visão ali do gato, né? Já vai ter uma visão mais assertiva daqueles sintomas ali do que pode ser. Né, do que um veterinário que não tá tão acostumado a atender gato ali. E aí pode ficar mais perdido e mais para jogar muito no renal, né? Que é muito comum. Gato. Exato, é muito comum. E acaba passando, esse diagnóstico fica ali por baixo, até a gente conseguir chegar nesse diagnóstico, pode demorar. Ou vai só tratando os sintomas e vendo no que vai dar também. Então, e aí a gente fica a gente tem um gap aí, que é um tempo precioso, que a gente já podia estar num clínico de felinos, avaliando tudo isso, já fechando o diagnóstico, entrando com tratamento, para ter uma chance melhor, né, de sobrevida e de qualidade de vida propriamente dita, né? Então fica aí a dica da doutora Gabriele, né? Se você tem um gatinho, tenta procurar ali um médico especialista em gatinho, por conta dessas particularidades, Com certeza. né? E o mais importante foi o que a Isa fez. Sentiu que tem alguma coisa errada? Saiu do padrão. Isso aí é legal. Isso, saiu do padrão. exato. Opa, vamos lá dar uma Leva no olhadinha, veterinário. vamos ver o que está acontecendo. Porque quanto mais cedo você detectar qualquer doença que seja, né? Melhor. Mais chances de ter cura, mais chances de sucesso, não é isso? Exatamente. Com certeza. Isa, vamos voltar aqui para a questão. Aí, no caso do Denis, a gente ainda teve uma complicação no meio do caminho. Porque, como não estava respondendo a medicação, a endócrino falou assim, vamos dar uma olhada nessa glândula ali, né? Então, tem um exame ali que é uma ultra cervical, né? Que é uma ultra que a gente faz ali no pescoço, no lugar onde fica a tireoide, pra gente olhar essa tireoide. Tipo, tem alguma alteração? Porque ela estava aumentada. sim. Então, vamos olhar. E aí, quando a gente foi olhar, né? Quem procura acha. E aí, a gente achou que tinha vários cistos na tireoide. E aí, a gente foi fazer uma biópsia. E aí, ele foi pra biópsia, tiramos lá um pedacinho, fez a biópsia, e aí era um carcinoma de tireoide. Tumor Que é um maligno. câncer agressivo, né? Super agressivo. E aí a gente já entendeu que era outra situação. Tipo, tinha uma outra gravidade, uma outra urgência ali. E aí, eu peguei o dinheiro que eu tinha e fiz a cintilografia, né? Que era o exame. E aí, ele era apto a fazer a radiodo. O médico me explicou que seria realmente a melhor opção para ele. Se não fosse isso, seria cirurgia. E a cirurgia não era garantia de cura, porque poderia ficar ali algum pedacinho, né? E tal. E ainda tem uma questão, né? Que tem a questão do pós-operatório, né? É bem custoso.
tem uma questão aí de que quando a gente faz a cirurgia, no caso, a gente faz a tireoidectomia, que é a retirada da glândula tireoide, e isso pode gerar um hipotireoidismo iatrogênico, porque foi causado por, no caso, não medicação, mas pelo procedimento cirúrgico. E aí a gente tem um outro problema, porque no final das contas a gente vai ter que ficar suplementando aquele gatinho. Medicando pra sempre. Exatamente. Então, a gente estava entre essas duas questões. Então, assim, eram 2 tratamentos caros, de qualquer forma, mas a radiodo, ela tinha mais garantia de ser resolutiva, né? De, tipo, fazer e resolver e não precisar ainda ficar fazendo outras medicações e tal. Mas deixa eu só entender uma coisa. O câncer foi consequência do hipertiroidismo? Ou o hipertiroidismo pode ter sido consequência do câncer? Ou as duas coisas não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Olha, não sei dizer. Tá. Você sabe me dizer Então. melhor. Vamos lá. Nesse caso, é meio complicado dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Porque realmente esse carcinoma ali pode ter levado à hiperfunção da glândula, gerando o hipertireoidismo. Ou essa hiperplasia de glândula, que é o aumento da glândula, com esse crescimento exacerbado, essa mitose louca que estava acontecendo ali, pode ter feito a produção de oncogenes, né? Que leva à produção de células tumorais. Então, assim, a gente não tem como bater um crivo nesse sentido, mas a gente tem essas opções. Sim. Mas então eles estão relacionados. Estão correlacionados. A gente tem, assim, uma parcela grande de animais com hipertireoidismo que tem carcinoma de tireoide. Então isso é comum se diagnosticar. Sim. Por isso que é importante a gente fazer os exames de imagem. Uma coisa que a Isa falou, que foi a ultrassonografia cervical, ela é uma ótima aliada pra gente, tá? Para ter uma ideia geral, assim, até às vezes na palpação, às vezes a gente não tem uma sensibilidade suficiente para sentir que a glândula está aumentada e a gente consegue ter uma ideia melhor com a medição do ultrassom. A gente consegue visualizar estruturas anexas ali também através do ultrassom, porque assim, é uma técnica um pouco mais barata, mas também é uma técnica de triagem, né? Uma técnica de exame. É tão importante quanto também uma cintilografia. Mas já ajuda a gente a ter um panorama para a gente se guiar. Saber aonde vai atacar, né? Exatamente. Onde vai seguir ali o tratamento. Exatamente. Né? E esse exame da cintilografia, ele é importante ali pro médico calcular toda a dosagem. Exato, do radiodo. Do radiodo, né? Então, não dá para fazer a radiodo sem a cintilografia, né? Exatamente. Um necessita do outro. Então, eu fiz o exame da cintilografia. E aí, quando eu fui fazer, eu não sabia de alguns detalhes. Então, eu fui levar ele sozinha. E aí, cheguei lá, o médico foi, me explicou tudo, tal, não sei o quê. E falou, olha, ele vai ficar radioativo ali por algumas horas depois do exame. Então, ele tem que ficar isolado dos outros gatos, não pode ter contato com criança e não sei o quê. E aí, eu abri o olho desse tamanho. Eu falei, mas eu tenho uma criança de 3 anos em casa. E eu 25 gatos. Eu amamento essa criança. E você não pode buscar ele. Você tem que ir embora pra casa. E a outra pessoa tem que vir buscar ele. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí, como é que eu ia levar esse gato pra casa? Não tinha como isolar esse gato de criança e de outros gatos. E aí, aí o Rafael foi buscar. E levou ele para uma outra clínica. Então, ele passou a noite lá. A gente fez uma hospedagem. Porque ainda tem isso. No local que a gente faz o procedimento, não tem internação. Então, o gato faz o procedimento e tem que ir para uma internação. A sorte é que na localização ali tem uma clínica. Uma ou duas, se eu não me engano. Tem próximo. Pode falar onde é? Pode. É no downtown. É no downtown, Tá? Quem faz é a Gama Vet. Alô, Gustavo. Alô, Gustavo! O Gustavo vai me ver aqui, vai me conhecer. Gustavo, mas é até legal. Gustavo é maravilhoso. É legal saber se tem um lugar só que faz, gente. Sim. É a Gama Vet. E ali no condomínio do downtown tem clínica veterinária. Tem várias. De felinos. Caramba, uma coisa complementando a outra. Exato, ali, né? Então, exato. Você pode sair direto pra ali. E aí, o Denis passou a noite nessa clínica. E aí voltou para casa no dia seguinte, que a cintilografia, o nível ali de radiação era menor.
Então, no dia seguinte, ele pôde voltar para casa, tranquilo, tudo certo. Beleza. Aí, saiu o resultado. Bom, Foi uma sessão só. a cintilografia é um exame. Isso. Não, sim, mas e a rádio? A rádio foi uma A rádio é só uma sessão. É só uma sessão. É uma sessão, ponto. Só que ainda demorou para fazer a rádio, porque eu tinha que conseguir a grana, Sim. né? E era muita grana. Ou seja, cintilografia, É papo, mais é papo de 5 dígitos. E assim... É. E assim, eu já estava gastando muito dinheiro com todos esses outros exames. Porque até a gente chegar a radiodo, foi biópsia, foi ultrassonografia cervical, que é uma ultrassonografia diferente da ultrassonografia abdominal que ele já tinha feito. Todos os exames de sangue, todas as medicações que ele estava tomando. No meio disso, a gente fez uma avaliação cardiológica, porque hipertireoidismo cursa ali com alterações no coração. E aí ele fez a ecocardiograma, ele tinha alteração no coração por conta do hipertireoidismo, então ele teve que tomar medicação para coração. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo. E assim, eu não tenho só um gato, né? Então, no mesmo pacote, tinha o quindim, que a gente estava diagnosticando com linfoma intestinal. Ai, Nossa. gente. No mesmo pacote, minha filha ficou doente, ficou internada. Então, assim, eu lembro que no dia que eu fiz a biópsia do Denis, a minha filha estava no hospital. Então, eu saí do hospital, troquei com o Rafael, fui lá, peguei o Denis, levei para fazer a biópsia, botei ele em casa, voltei pro hospital, troquei com o Rafael. Então, assim... Gente, que loucura. Não, mas é importante a gente falar sobre isso, porque você tem um bichinho doente em casa, é como se tivesse uma criança doente em casa humana. É uma vida que tá ali isso e que vai mexer com a família, vai mexer com o bolso, vai mexer com o emocional, Não, vai e mexer até com a tudo. gente chegar ao tratamento, né, da radiodo, foram alguns meses. Então, e ele estava fazendo medicações entre isso, né? Que a gente estava ali tentando manter os níveis mais baixos ali. E tentando contornar essa alteração do coração, que depois, com a radiodo, normalizou. Mas ele estava fazendo várias medicações. Então, e eu tinha uma criança no meio disso. E aí ela ia ajudar a gente a fazer a medicação. Então, ela também estava doente, então estava tomando remédio. Então, fazia o remédio do Denis, e aí ela ia tomar o remédio dela. Então, aquela situação. Nossa. E aí a gente teve que fazer uma campanha ali para conseguir juntar a grana para o Denis. Então, até nas minhas redes sociais, a gente fez um vídeo ali como se fosse ele contando a história, né, de todo o diagnóstico dele e tal. Maravilha. Pra gente conseguir chegar nesse valor mais rápido. E aí a gente fez essa campanha, conseguimos esse valor. E aí fomos pra radiodo. E aí, na radiodo... Só pra tu, agora eu fiquei curiosa. Quanto Cara, eu não vou lembrar o valor exato. Por volta causa- de... Você diz Olha, o quê? o valor da radiodo. Da Quanto radiodo? é mais ou menos? Caramba, você também me pegou. O valor da cintilografia eu sei te dizer. Quanto? 1.500, Caro, mas assim, dá pra pagar. Dá pra passar num cartão ali. E ainda tem uma observação, né? Que depois da radiodo, um tempinho depois, a gente tem que repetir a cintilografia. Ah, então mais cartão ali pra dividir. Entendeu? Mas a radiodo, é isso que ela falou, na casa dos 5 dígitos. dígitos, é uma coisa que, Gente, infelizmente... é muito mas assim, carinho, né? assim, se você for pensar, né, que a longo medicina prazo... nuclear, né? É um medicina negócio nuclear. muito Avançado. específico, avançado. Ah. Tanto que só faz em um lugar, só tem um médico responsável. E você pensar que com uma sessão o seu gato vai estar curado. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis aí, sei lá, medicação, outros exames aí de acompanhamento, enfim, que ele faria aí por anos, né? E multiplicar, provavelmente vai dar o valor do radiodo. Bota na balança, vai ver. É. E vem cá, é sobre a questão assim de prevenção. Existe uma maneira da gente prevenir tudo isso? Prevenir o desenvolvimento de uma alteração da tireoide? Existe alguma coisa que se possa fazer? Muito complexo, assim, falar de prevenção nesse caso. Se for para dizer de prevenção propriamente dito, que é o mais, assim, que eu consigo falar, com relação aos potes. Potinhos, a questão Tá? do BPA, Do né? BPA, exatamente. Mudar para um pote de porcelana,
um pote inox ou alumínio, enfim, isso aí já ajuda bastante. E questão de cuidados, por exemplo, no caso do Denis ali, tá em tratamento, tá tomando os medicamentos, como é que fica cuidados com relação à alimentação, a relação com outros gatinhos? Tem alguma coisa que, sim, que é importante preservar, cuidar? Lá fora, a gente tem uma ração com um percentual baixo de iodo, de tratamento, da Rios. Mas não tem aqui. Ainda não veio para o Brasil, Ainda não veio para o Brasil, não faço ideia se tem alguma previsão de vinda para o Brasil, mas assim, Aí, isso uma oportunidade seria... de negócio, hein, gente? Rios. Vambora, Tá vamos vendo? reagir, Aí, ó. né? Já veio a OnCare, que é uma coisa assim, sensacional, que é de tratamento para animais em tratamento oncológico, né? Então, seria uma boa vir, né? Gente, eu me perdi. Não, Desculpa. não tem problema. Não, a gente tá falando sobre a questão de alimentação, de cuidados, de modo geral, enquanto o gatinho tá ali em tratamento. Em relação a comportamento, né? Tipo, como tem essa questão do animal ter uma mudança comportamental, de ficar mais agitado, mais buscando comida. Então, é algo que, né, da parte comportamental, eu entendo ali. Puxa a brasa pra sua sardinha, que a minha parte é clínica. Então, assim, do ponto de vista do comportamental, é um animal que a gente precisa ter mais cuidado com o acesso a alimentos. Então, quando o Denis começou a ter essa questão com buscar restos de comida, a atenção lá em cima. Porque como não tinha gatos que comiam restos de comida, eu podia deixar ali um abacate ali em cima que ninguém ia mexer. Mas o abacate é tóxico. Então, tipo, cuidado redobrado com restinhos de comida na pia. E além do hipertiroidismo, a gente tem o quê? Uma intoxicação, uma gastroenterite, e né? aí uma alergia. Uma alergia, né? exatamente. Aí, então, são questões ali que você tem que ficar de olho. E na relação interfelina, né? Quando esse gato começa a ficar mais agressivo, começa a buscar briga, então a gente vai ter toda uma dinâmica mudada nessa casa por conta dessa mudança comportamental. Então, no caso do Denis, ele passou a implicar com uma gata específica por conta de uma caminha que eles dividiam. Olha. Só que eles dormiam nessa caminha em períodos alternados. E aí, no meio da madrugada, eles se encontraram nessa caminha. E foi uma briga, assim, muito violenta. A Jujuba se cagou, se mijou toda durante a briga. E foi em cima do parquinho. Então, ainda teve o risco deles caírem lá de cima. Aí, não caíram, mas, assim, foi uma briga muito... E foi de madrugada. Então, assim, eu acordei com aquela gritaria, tipo... Ah, meu Deus! E aí, o Denis, assim, em cima da Jujuba, agarrado na Jujuba. Eu falei, o que tá acontecendo? E aí, para resolver esse conflito, né, foi também toda uma questão, porque na hora, assim, eu não identifiquei que era o Denis que tinha iniciado o conflito. Então, fiquei o dia todo ali meio que investigando, tipo, o que realmente tinha acontecido. Tentar entender, né? E isso alterou ali o comportamento da Jujuba também, que acabou deixando de subir no parquinho, deixando de ir pra caminha. Então, foram várias questões comportamentais ali. E tudo, né? A origem de tudo a gente entendeu depois que era o hipertireoidismo. Incrível. Então, realmente altera tudo. O ambiente altera tudo. E assim, vê a complicação da situação. Ela tem uma casa multi-cat, multi-baby. Então, assim, mais difícil ainda de identificar. Sim. Né? Porque, assim, eu não conheço dono de gato que tem um gato. Não. É raro. Não. É raríssimo. Tem vários. É raríssimo. né? Esquema de pirâmide. Então, assim, realmente é muito complicado. Mas, assim, a parte boa é que quem procura o clínico de felinos geralmente tem esse olhar mais diferenciado, e sabe? Consegue, não, foi o fulano que fez isso em tal dia e não sei o quê. A Isa tem essa sensibilidade, Sim. né? E o clínico de felinos, ele já vai também perguntar sobre os outros gatos, né? Tanto que nessa época, a veterinária perguntou, tem algum outro gato emagrecendo também? Tem, quindim. Vamos fazer exame do quindim. Só que aí o quindim, nesse contexto, a gente descobriu que o dele era outra questão, era linfoma intestinal, que a gente pegou muito no início. Justamente por causa disso. Porque ele estava emagrecendo e aí a gente já tinha um com hipertireoidismo. Vamos ver se é hipertireoidismo também. Não é. Aí fizemos ultra, tinha uma inflamaçãozinha no intestino. Vamos tratar essa inflamaçãozinha.
Em 2 meses a gente repete. Quando a gente foi repetir, essa inflamaçãozinha já virou uma alteração que já era passível de ser um linfoma. Então, a gente já entrou com a químio Ótimo. antes Quer dizer, de evoluir. a melhor coisa é isso, gente. É. Observar, né? Sim. Ficar ali atento e tal. Mudou alguma coisa, já toma atitude. É. Não espera. Qualquer coisa. Não, e assim, gateiro a gente sabe como é que é, né? Tipo, a gente olha pro gato e fala, tá esquisito. Leva no veterinário. Exatamente. Às vezes você vai chegar no veterinário, vai parecer um louco. Tipo, o que seu gato tem? Tem nada, tá ótimo, tá comendo, tá brincando, mas ele tá esquisito. Sim. Revira. Quem procura acha. Exatamente. Vai achar alguma coisa. Porque a gente sente que o negócio tá esquisito. Porque o gato, ele esconde muito sintoma. Então, se ele tá com uma dor, se ele tá com alguma coisa, ele tá lá, ó, tranquilão. Ainda tem uma questão que tem estudos hoje em dia que demonstram que, dependendo do que seja, o gato ele vai se adaptando àquela condição. Sim. Então, vamos supor assim, ele tá com dor. Mas ele tá, assim, fazendo um masking daquela dor absurda. Uhum. E ele vai, vamos dizer assim, se habituando com aquela dor. E ele vai cada vez mais fazendo isso. Então, quando ele apresenta, às vezes, um sintoma, já é tipo Negócio tá assim, avançado. pelo amor de Deus, É. me salva. Ele camufla, Camufla né? É uma muito. defesa, É, né? porque ele é predador, né? De natureza ele é predador, É. então ele nunca vai demonstrar a fragilidade dele. Com certeza. Exatamente isso. É. Por Tá? isso que tem que ter essa sensibilidade de entender as sutilezas, né? É, Sim. e nunca vai ser demais, assim, não se sinta exagerado de levar Não. o gato no veterinário porque você olhou pra ele e falou, tá esquisito. Leva, sabe? Alguma coisa vai aparecer Alguma ali, coisa né? vai Com aparecer, certeza. sempre vai ter alguma questãozinha. Até mesmo na parte comportamental também, né? sim. Então, leva lá no clínico. Não achei nada aqui específico, não sei o quê. Então, passa aqui no comportamental. Porque, às vezes, Exato. tem alguma mudança, um padrão comportamental que começa com comportamento, mas que depois pode evoluir para a clínica. É. Sim. Gente, estamos falando de Denis. Queremos conhecer Denis. Produção, temos Denis. A pelanca. Olha! Ih, mas ele era gordinho mesmo. E ele vivia nessa posição. Essa é a posição clássica do Garfield, né? É. É o Garfield. E aí a gente passava e já eu enfiava a cara nessa barriga e mordia a Ai, barriga. que frajola gostoso. E aí foi ficando flacidez mesmo, né? Tipo, o que era gordinho, né? Uma pelanca de gordurinha, foi ficando pele. E aí foi só a flacidez. pele, tipo, Uhum. passando assim no chão. E aí o rostinho dele, ele bochechudinho, ele perdeu a bochecha. Então ficou aquele rostinho bem triangular É. do gato. E Tem uns gatinhos que chega a ficar tão assim, vamos dizer, chupado, que até o olho às vezes fica meio fica meio saltado. saltada. É, porque aí realmente emagreceu Muito muito rápido. Muito rápido. É Exato. porque é esse emagrecimento rápido, não é uma coisa Isso que não é vai saudável. acontecendo. Não, É. não é. É. Não é. O que mais que temos? Meu Deus. Meu Deus, temos a Dora. É né? a Dora. Essa é a mãe Dora. mais velha. E a gente chamava de Dente Fofura, né? Dente Fofura na torre dele, que sempre gostou dessa torre, que na verdade era da Dora. Mas ele ficava Mas isso é. Os gatos adoram isso aí. É. E sempre muito, muito companheirinho ali, muito, muito junto da gente. Ai, que delícia. Aí ele na barriga. Isso aí já é a segunda neném. Não, essa é a primeira. Essa na primeira tá. gestação. Com Era a Dora? Dora ainda. Era a Dora antes. Primeira então. gestação. Porque ele começou a dar o problema já com Foi 9, 2023, eu não estava grávida ainda da segunda, quando ele ficou doente. quando ele ficou doente. Eu fiquei doente, quer dizer, eu fiquei doente Então, mas não, ele já eu tinha fiquei 9 grávida de novo em 2024. Ah, sim. Então foi ainda- depois de passar tudo isso. Meu Deus do céu, olha que lindo. Que delícia. Ele era encorpadinho mesmo, bem gostoso. gatãozão, Bem gordinho, bem gordinho. Ele não era um gato de colo, então você vê que ele tá ali meio tipo... É, Me todo, solta. todo travado, assim. É. Ah. Ele não era um gato que ficava no colo. E vocês assim. fingindo naturalidade. E a gente- Ah, Que lindo! muito bom, muito bom. O que mais? Temos Ah, a sou doutora eu. Gabriele. É paciente. É um paciente meu, é o Nori, que eu descobri que é alga em coreano. A família toda Nori. tem nomes de comida Japonesa. japoneses muito bom barra quando- coreanos. Quando a família segue um tema, né? Pra botar o nome dos gatos. Muito bom.
E ele tá Adorei. com essa toalhinha, que é uma forma de contenção amigável, tá? Ele fica bem assim, acomodadinho, tudo fofinho. E aí ele deixa a gente trabalhar e também se sente à vontade. Ai, que legal. E aí ele tinha acabado de comer um churuzinho, tinha acabado de coletar o sangue. Ele tava com essa cara de boladão, né? Muito. Nem um Mas- pouco a fim de tirar foto. É, Tá, mas tipo, eu aproveitei o momento, que eu sou muito Felícia. Tem que Maravilhosa. aproveitar, né? Ai, meu Deus. E essa coisa fofa também, numa das clínicas que eu trabalho como especialista. Eu sou apaixonada por esses gatos com narizinho preto. Não, eu adoro um frajola, gente. Eu sou frajolinho. muito suspeita. Mas esse olho arregalado, eles ficam doidos com o negócio de ir em veterinário, né? Ficam. Eu tava assim, me tira do colo dessa maluca agora! É isso. Mas É eu bem aproveito, eu felicio mesmo. No fundo, é ruim, mas é a melhor coisa que a gente faz pela saúde Sim, deles, né? com De certeza. levar no veterinário, enfim, cuidar, tratar o que tiver de tratar. Com certeza. Muito legal, muito legal. Temos mais mídias? Ah, eu adoro ficar vendo foto. Conhecendo as histórias de todo mundo. E aí, vamos agora entender o que Vamos lá. aconteceu com o Denis no fim das contas. Depois da Radiodo, a gente teve que se organizar ali para deixar ele fora de casa, né? Porque ele precisava ficar cerca de 15 dias isolado, que seria o tempo ali que ele ia ficar radioativo. Então, ele não poderia ter contato com outros animais, nem com crianças, nem com pessoas que amamentam. Então, ele não podia ir para casa. Aí foi seu marido que ficou tomando conta ali. E aí eu levei ele pra casa da minha avó, que era o meu quarto antigo, que tava vazio. Então falei, vó, vou deixar ele aqui. E aí você não mexe, você não entra, porque também é idosa, né? Uhum. Não entra, não precisa se preocupar, Rafael vai vir aqui. Então Rafael ia lá todo dia, de manhã e de noite, pra cuidar dele. Aí Rafael tinha que botar luva pra fazer carinho. E aí, tudo diferente. A gente comprou, tipo, uma vassoura diferente, caixinha diferente, tudo. Tudo pode ficar potencialmente radioativo. é. Até para você mexer na caixa de areia, foi como ela falou, com luvas. Com luvas, Tá? Os dejetos, eles têm que estar até identificados e tudo mais, para não correr risco, porque vai para aterro sanitário, sanitário. né? É. Enfim, Caramba, Então, tem tinha risco de toda contaminação mesmo. tem risco de contaminação tinha mesmo. toda uma questão. Então, o Rafael fazia todo esse trabalho. E aí, tomava banho e tal, não sei o quê. E voltava para casa. E 2 vezes por dia. Então, assim, foi uma época, né? Foram ali uns 20 dias. Muito trabalhoso ali pra gente. E difícil É. também de Muito. ficar longe. Não, ficava longe. É. E aí, Tanto dele para com vocês, quanto de Não, vocês ele ficava para com completamente ele, né? sozinho, É, tadinho. Ele ficou no tadinho. quarto, tipo, esse meu quarto tava vazio, né? Não tinha nenhum móvel ali. Então, ele só tava com a caixinha dele, a gente botou, tipo, levou uns lençóis, assim, umas coisas que estavam com o nosso cheirinho, né? E que depois foram descartados. Uhum. Só que ele ficava completamente sozinho. Então... Mudou demais a rotina dele. Um gato que morava numa casa com 24 gatos e que era um gato social, que ficava abraçado com outros e que tinha irmãzinha humana ali que ficava agarrando ele e, de repente, pum, ninguém pode encostar nele. Mas ele tirou de letra? Cara, ele ficou bem. Assim, ele não teve nenhuma complicação de estresse nesse período, o que foi ótimo. Sim, com certeza, imagina. Imagina, ele parar de comer de Nossa, tristeza sim. e tal. E assim, Rafael tentava, ele gravava vídeo, aí eu mandava áudio pra ele ouvir minha voz. E aí eu ia na casa da minha avó, tipo, ia pela janela falar com ele. Então conseguia, assim, já mais pro final, né? Comecei a ver ele ali com uma distância. E aí chegou o fatídico dia dele voltar pra casa. E aí a minha grande preocupação era, agora eu tenho que readaptar o Denis com todos os gatos da casa. Sim. Porque depois de 20 dias fora de casa, os gatos já não reconheciam ele. E aí? Porque é o tempo exato ali que leva pro cheiro do gato sumir da casa. Tanto que o Faísca, que era o melhor amigo dele, ele começou a apresentar sinais de luto Ai, meu Meu Deus. Deus. nesse período. Gente, bagunçou tudo. Sim. Cara, e aí eu assim, Impressionante. e aí o Faísca ele começou a deitar nos lugares que o Denis deitava, buscando o cheiro do Denis. E aí eu falava, Faísca, ele tá bem, ele vai voltar. E eu mostrava vídeo, olha, ele tá bem aqui. E o Faísca, tipo,
olhando na minha cara, assim. Meu Deus. E aí, quando Tadinho. ele voltou, a minha maior preocupação era eu não conseguir ter a harmonia novamente dele com os outros gatos. Sim. Porque assim que fez a radiodo, o comportamento dele voltou ao normal. Assim, aquele negócio que ele tava, tipo, super ativo, ele voltou. Ah, esses sintomas, então, melhoraram. Sumiu de na hora, assim. comportamento. Parece que foi mágica. Ele entrou, Olha. fez a radiodo, voltou. Mas é quase que uma mágica É mesmo, quase uma né? mágica. Impressionante. Então vale a pena. É caríssimo, mas É vale a caríssimo, pena. mas vale a pena. Vale a E pena. aí- A gente tem algumas ressalvas aí que provavelmente a gente deve abordar, né? Com relação à idade, Aham. etc. Enfim, dependendo da situação geral ali do animal, às vezes pode Isso. não ser a no indicação. caso dele né? era super indicado. Ele tava com 7, né? 9. 9, anos. pois é, 9 anos. Não tinha nenhuma outra Na comorbidade. flor da idade da geriatria, Aham, vamos dizer assim. vendo? Então, tipo, muito bom pra ele, porque sobrevida É. alta. Maravilhoso. E aí, como é que foi? Agora eu tô curiosa. Quando Foi, ele voltou pra casa, né, eu falei, bom, ele não está mais radioativo nem nada, então vou deixar ele no meu quarto. Então, primeiro ele voltou pro nosso quarto pra ele se acostumar com a gente de novo. E aí a gente podia fazer carinho e tal. Aí ele ficou ali a primeira noite com a gente, dormiu com a gente, tudo certo. E aí eu ia começar a fazer a introdução dele gato a gato. E aí eu fiz ali uma hierarquia de quais seriam os primeiros gatos, que eram os mais próximos dele, pra gente poder fazer essa readaptação. Só que o Batman, que é um outro gato meu, ele é muito expansivo. Então, ele conseguiu entrar no quarto correndo, a gente saindo assim. Atrapalhou toda sua Ele estratégia. atrapalhou, porque o primeiro seria o Faísca, que era o melhor amigo dele, mas aí entrou o Batman, que também era um gato que se dava bem. Ele entrou e aí a gente ficou meio assim. E o Batman entrou, viu o Dennis deitado na cama, ignorou completamente e foi seguir a vida dele. E aí a gente ficou assim. Aí eu fiquei, não, peraí, vamos ver o que vai acontecer. E o Batman, vivendo, normal, deitou na cama, de costas pro Dennis, tipo... É o Dennis, pô. Tranquilo, conheço ele. Aham. E aí eu fiquei, gente, eles lembram do físico do Dennis. Então, tipo, a figura do Dennis ali não era algo estranho, como se eu colocasse um gato diferente. Sim. Mas quando eles iam se cheirar, era muito interessante que os gatos, quando eles vão se cheirar ali pra se dar aquela reconhecida, eles dão aquele beijinho de nariz Uhum. e depois eles vão lá no bumbum, né? Que é ali a fonte do cheiro deles. E aí eles foram no Dennis na garganta. Caramba. Impressionante. Eu fiquei assim, eu filmei isso, porque aí ele foi cheirar o Dennis e aí ele foi direto no pescoço, ficou cheirando o pescoço, cheirando o pescoço. E aí olhava pro Dennis e cheirava o pescoço. Eu falei, gente, Impressionante. Tem alguma Gente, coisa A eles são- diferente. percepção, né? Eles É uma são- E coisa... aí eu falei, bom, vamos botar outro gato. E aí chamei Leozinho. Leozinho também, super amigo do Dennis. Mesma coisa, ele foi tipo, Dennis! E caramba, deixa eu cheirar um negócio aqui. E aí todos eles iam cheirar o pescoço e ficavam meio que assim, tipo, cheirava o pescoço e olhava pra ele, cheirava o pescoço e olhava pra ele. E a reação mais engraçada foi da Nina, que é a mãe do Dennis, que a Nina entrou, viu o filho, deitou do lado do filho, tipo, meu filho. Deitou. E aí, de repente, ela sentiu o cheiro diferente, ficou, ih, caramba. Mas é meu filho? Quem é meu filho? E aí ela começou... E os dois deitados, assim, juntinhos. E ela... Aí eu, calma, Nina, é seu filho. Ficou na dúvida, Ela tadinha. ficou meio confusa. E aí ela deu umas batidas nele, deu uns tapas nele. Ficou assim uns 2 dias meio estranhando. Tipo, você se parece com meu filho, mas você não tem o cheiro dele. E aí depois ela... Mas depois foi. Depois foi. Gente, ai, olha, eu tô impressionada. Isso Mas foi, no fim da assim, história, deu tudo certo. Deu tudo então, certo, ele ficou bem, fizemos acompanhamento, deu tudo certo. Ele não ficou com hipotireoidismo, né? Ele Ótimo. ganhou o peso que ele tinha perdido e voltou a ser quem ele era. E recentemente o Dennis acabou falecendo, mas foi por outra questão, não teve nada relacionado com o hipertireoidismo. Ah. Ele teve uma lipidose hepática, então gordinho, parou de comer, ele estressou, fígado deu ruim e acabou ali desregulando todo o sistema dele. E aí ele já estava com 11 para 12 anos. Ele faria 12 anos agora em outubro.
Virou estrelinha. Virou estrelinha. Ah, mas deixou uma lição muito grande, né? Trouxe muitos desafios, muitas lições Sim, bonitas. não, foi uma época muito conturbada, muito louca da nossa vida, mas que nos trouxe ali muita resiliência, né? Pra lidar com as próximas doenças, né? Porque são 24 gatos idosos, né? Todos eles têm a mesma idade, então todo mundo tá chegando agora. 24 caixinhas de surpresa. 24 caixinhas de surpresa. Todo mundo tá chegando agora com... Os mais novos têm 12 anos. Então, agora, né, vem as doencinhas de velho, né? Então, hipertireoidismo. Então, a galera dá uma emagrecida, a gente já fica, eita, caramba. Haja coração, hein? Haja coração. Poxa. Gente, muito bom, muito bom. Obrigada, Isa, por dividir essa história. Porque, gente, isso pode estar acontecendo com você aí, ou com alguém que você conheça. E é isso, eu acho que acima de tudo é ter esse olhar, essa sensibilidade de perceber que tem algo errado. Porque quanto mais cedo, né, a gente trata, Com certeza. mais fácil da gente resolver, às vezes até curar e ficar tudo certo. A palavra-chave aí é a profilaxia. Exatamente, profilaxia. Uhum. Gente, olha só, a gente já está estourando nosso tempo, mas não importa, porque a gente tem um quadro maravilhoso, que é o nosso Pet Check. Eu vou fazer com as duas, vou fazer com a Isa e vou fazer com a doutora Gabriele. São perguntinhas só pra gente, assim, só pra gente saber um pouquinho mais da vidinha de vocês, tá? Ok. Ó, pra Isa, o que não pode faltar na rotina dos seus gatos? Brincadeira. Ah, isso é ótimo. Brincadeira. Quais são os maiores cuidados que você tem com eles? Bom, como eu venho da parte comportamental e eu tenho uma casa multicat, então eu tenho muita visão sobre isso, né? Então, as relações interfelinas, cuidar dessas relações entre eles. Então, tem uma briga, já resolver aquela briga, não deixar pra depois, pra aquilo não virar uma bola de neve. Sim, é pra ter harmonia, pra ficar tudo certinho. Exatamente. Fala pra gente aqui, compartilha o momento mais marcante que você já teve. Vamos falar do Denis, com o Denis. Com Denis. Ai, que difícil. Um momento muito marcante com ele. Todo esse período da doença foi muito, muito importante pra gente, porque eu meio que me despedia dele todos os dias, né? Porque a gente era toda hora era um exame novo e uma notícia ruim, um exame novo e uma notícia ruim. Horrível. Então, eu até tenho um vídeo que ficou muito famoso ali no Instagram, que é a despedida em vida. Que eu falei sobre esse pré-luto, né? O luto de antes do animal ir, de como você registrar e gravar na memória os detalhes desse animal, porque depois que ele for, você não tem como resgatar isso. E eu tive perdas antes dele que eu não fiz isso, né? Então, por exemplo, a Mia, que foi a primeira gata que eu perdi, eu não tenho nenhum vídeo dela miando. E o nome dela era Mia. E eu não tenho nenhum vídeo. E aí, eu não tenho esse registro. Uhum. Então, eu passei a fazer esses registros. A partir da doença do Denis, eu passei a ter esse registro. Então, eu tenho documentado aqui no meu celular, tipo, cada álbum com cada gato, com vídeos, com tudo certinho. Pra eu não perder isso. Sim. Muito legal, muito legal. E pet Vida. Adoro, adoro. O que o ser humano precisa aprender com os animais de estimação? Cara, tudo, né? Porque parece que eles entenderam coisas que a gente ainda não entendeu. E acredito que por isso que eles vivem menos, né? Eles estão aqui para ensinar pra gente muita coisa em pouco tempo. E eles cumprem a missão deles e pronto. Eles se vão. Parece que são anjinhos enviados, né? Com certeza. É isso. Vou passar agora para a doutora Gabriele. Quais são os maiores equívocos que você costuma ver no seu manejo aí no dia a dia com relação à saúde dos animais pelos tutores? O maior equívoco é só achar que tem que ir ao veterinário uma vez ao ano para vacinar. Olha, isso é muito bom. Porque tem gente que acha que é só fazer um check-up. E não é assim. Não. Eu falo que tem que ir pelo menos 2 vezes ao ano. Uma vez para vacinar, sim, perfeito. Mas uma vez para a gente fazer uma avaliação caprichada, fazer uns exames de rotina, assim como a gente faz, ou deveria fazer,
né? O animal também precisa disso. Porque foi como eu falei, a profilaxia é o principal, Sem né? dúvida. Realmente, assim, por isso que os animais também estão vivendo mais, né? Com certeza. Até porque eles também estão tendo um status maior dentro da família, dentro sim, da sim. sociedade o em pet si. é a nova criança. É a nova não, virou criança. filho. E a planta é o novo Exato. pet. Exatamente. Exatamente. Quem será a nova planta, então? Exatamente. Muito bom, mas é mesmo, sabia? Agora é pai de pet, pai de planta. É. Muito bom. Verdade. Não, e assim, ainda faço um adendozinho, check-up sem ultra não é check-up, né? Com certeza. Quando a gente fala assim exames, é exames no geral porque mesmo. a galera chega na consultoria e eu sempre pergunto, né? Quando foi o último check-up? Ah, foi não sei quando fazer vacina. Fez exame de sangue? Ah, eu acho que fez, um hemograma. Mas e a bioquímica? Mas e uma ultra, pra gente saber aí como é que tá aí por dentro? Não fez. Check-up mesmo, né? Mesmo, Tipo, olhar Então, às mesmo. vezes, a pessoa chega lá no comportamental reclamando de coisas que não é comportamental. Que teria visto numa ultra. E aí, a pessoa meio que gasta mais, né? Porque vem em Tá mim... vendo a importância do clínico de felinho. Isso vem aí, em mim pra eu falar, olha, não tem nada de comportamental. Vai lá Volta pro fazer uma clínico. ultra. Vai fazer um raio-x. Eu acho que isso aí é dor, não é comportamental. Ó, tá vendo? Porque dor causa agressividade. E aí o gato fica agressivo, vem pra mim. Ai, Isa, meu gato tá E batendo como todo eles mundo. camuflam, então quer dizer, é difícil às vezes até saber. Então, Sim, gente, certeza. pelo amor de Deus, procura um médico veterinário especialista ali em gatinhos, tá? Aqui, doutora Gabriele. Que vai ser mais fácil diagnosticar se tiver alguma coisa errada. Com não é isso? certeza. Vai, vamos continuar aqui. Qual é a dica principal para manter um pet com a vida saudável e com a saúde em dia? Basicamente, a resposta da pergunta anterior. É a profilaxia. É a gente sempre... Não, claro, Concordo. tem outras questões também, tá? A gente oferecer um alimento de melhor qualidade, né? De acordo com as necessidades nutricionais ali para cada fase de vida ou para um problema ali que o animal esteja apresentando. Então, a gente tem medicações e alimentações adjuvantes, enfim. Pensando nos gatos, prestar muita atenção na parte comportamental, como a Isa está falando, sabe? Oferecer gratificação, né? Muita gente que eu atendo, uma das perguntas da anamnese é: sua casa é gratificada? Não. Ou então, doutora, o que é isso? O que é isso? E Tem arranhador, que saber, né? tem que Você tem saber arranhador? pra- Não, mas ele arranha meu sofá. Ai, Não é a gente. mesma coisa, Não é a mesma gente. coisa. Dá recursos pro bichinho ter uma vida Com saudável, gastar certeza, energia, com ficar certeza. feliz. Né? A gente tem que promover o que ele faria no habitat dele, né? O que eu sempre falo, é entender o gato como um gato. Exatamente. E dar ao gato o que ele precisa dentro de casa para ser um gato. E não humanizar. Exatamente. Vamos lá. Compartilha com a gente aqui algum momento mais marcante que você já teve com algum bichinho, assim, em clínica, tratamento, algum desafio que você teve que te marcou. Bom, pode falar nomes? Pode. Eu tenho certeza que ela vai assistir esse podcast. É o filhinho da Mabel, o Denker. Ele foi o vovozinho que mais me marcou. Eu atendo muito vovô. Muito vovô. E ele foi até os 24 anos. E o momento, assim, mais marcante, porque foi muito engraçado, é que a gente precisou fazer uma profilaxia dental, porque a boquinha dele estava realmente numa condição muito ruim. E a profilaxia dental, ela também ajuda aí na questão de não perpetuação de doenças, né? Porque a gente pode ter bactérias que vão para trato urinário, para rins, para coração, enfim. E aí, ele não era castrado, apesar de tudo isso. E aí, eu consegui fazer com que ela castrasse. E assim, eu falo marcante porque ficou engraçado. Ela levou os testículos para casa e guardou. E tem guardado até hoje, né, Mabel? Os testículos do meu filho. Maravilhoso, gente. 24 anos Ficou muito em bem recordação. vividos. Foi o vovô que marcou o meu coração. Ai, gente.
E era muito chameguento. Eu amava ir lá na casa dela, cuidar dele. Era um vovô reclamão. Mas era muito tá gostosão. eternizado lá pros rabugento. Tá testículos. eternizado. Muito bom. Tá eternizado. Adorei a autenticidade. Vamos lá. Pet é? Tudo pra mim. Gente, eu adoro essa resposta. Tudo Eu pra fico mim. emocionada. E o que você acha que o ser humano precisa aprender com os animais de estimação? Essa é a mesma pergunta que eu fiz pra Isa. O ser humano precisa ser resiliente. O ser humano, ele precisa aprender a dar carinho da forma mais genuína que eles dão, sabe? A ter empatia. Porque, assim, o animal, ele não tem isso. Ele não julga o livro pela capa. Ele vai te amar incondicionalmente. Ele não pede nada em troca. Não pede nada em troca. Não pede nada em troca. Interesse, Então, não é. assim, a gente tem que aprender muito com eles. É por isso que a gente fica aí tudo velhão, quase centenário, e eles vão embora mais cedo. Porque eles são muito especiais. São muito diferentes. E os gatos, especificamente, assim, eles ensinam muito a gente a amar sem ter posse. Exatamente. Então, muita gente, às vezes, quando vai ter o primeiro gato, sente essa dificuldade de tipo, mas eu quero pegar, eu quero apertar, mas o gato não quer. Eu falei, o gato não quer. Eu já ouvi, doutora, o gato não gosta de mim. Eu falei, ele gosta de você. Só que ele tem o jeito dele, entendeu? A gente tem essa coisa de posse. Agora eu vou falar assim, nada contra os cachorreiros. Mas o cachorro tem essa coisa, amor, 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 te amo, te amo, te amo, te amo. O gato não. O gato, ele vai te amar. Dele, o gato vai te amar passeando nas tuas pernas, sentando do teu lado, às vezes, aceitando lá um carinho. De longe, ele dá uma piscada pra você. Exato. Uau, ele me ama. Gente, é assim que o gato faz. O certo, eu acho que é assim, a gente respeitar a particularidade deles, amá-los como animais, acima de tudo. Acima de tudo. E aceitar o que eles dão pra gente, né? Com certeza. Gente, a gente já tá com o tempo estourado, mas eu acho que fica tão legal, acho que é tão interessante a gente poder compartilhar aqui também as vivências de vocês, né, no dia a dia. Vocês têm tanta coisa pra compartilhar pela experiência, pelo aprendizado que vocês adquiriram ao longo da vida. Falar de gatos é muito importante por conta disso, que eles têm essa coisa é um predador, eles se camuflam, é mais difícil de, às vezes, tentar ler e entender ele. Então, assim, a gente estourou o tempo, mas não tem problema, não. A gente falou sobre coisas muito relevantes, a gente falou sobre hipertiroidismo, a gente falou até de carcinoma. A gente falou de cuidados, profilaxia. E eu acho que a gente consegue, pelo menos, dar um pouquinho aí de munição para quem tem aí um gatinho que pode estar passando por algum problema aí parecido, né? Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas. Já gostou? Compartilha, a gente passa adiante. Vamos fazer aqui a corrente do bem, tá? Levar informação para quem precisa. A comunidade pet tem que estar unida. Quero agradecer as duas queridas, Isa e Gabriele, por terem aceitado aqui contar tanta coisa importante pra gente. Nada, obrigada a vocês pelo convite e quando quiser, só chamar. Digo mesmo, o nervosismo já foi todo embora, já queria falar mais do que nem posso. Se puder continuar, a gente vai tomar outro chá aqui. A gente continua falando. E vamos continuar. Então tá, gente, é isso. Um beijo grande pra vocês, até o próximo episódio. Tchau.